Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando a nossa segunda aula aqui da banca IBFC, tá? Fizemos a primeira aula referente à parte de frações, né? Pontuamos ali todas as nossas questões. Nessa segunda aula, a gente está dentro do tópico de porcentagem, que é um assunto assim que despenca por todas as bancas o tempo todo, tá certo? Então, a gente vai trabalhar essas nossas questões que estão aqui no nosso caderno de número 1, tá certo? Se organize, faça todas as suas devidas anotações, tá? Sugiro sempre que depois você pegue o material, refaça sozinho, entendeu? Né? Tentando fazer ali questão por questão. Tendo alguma dúvida, que você volte na aula, que você reveja, tá? Isso é muito importante. E qualquer coisa, mande mensagem lá no nosso grupo, tá certo? Vamos que vamos então. Vamos pegar aqui a nossa primeira questão. A questão, ela está dizendo o seguinte. Joana, vamos lá. A questão está falando assim. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então a questão está falando assim. Joana contrata um advogado para receber o valor de R$ 200.000, certo? Sobre uma causa. O advogado consegue receber 80% deste valor e ele cobrou 30% de honorários do valor recebido por Joana, certo? Bom, a quantia em reais que Joana receberá, já descontando o valor dos honorários do advogado. Então vamos lá, ele consegue receber 80%, certo? Então vamos fazer aqui dois cálculos separados, só que a gente vai ver que tem outras questões que se parecem com essa, que a gente vai fazer o cálculo junto. Então é bom que a gente vai treinando todos os caminhos, tá certo? Então primeiro a gente vai fazer isso aqui, ó. 80% de 200.000, certo? Tem gente que consegue fazer de cabeça, vai pegando as etapas na sua cabeça e já dá o valor. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer o esquema matemático pensando no aluno que tem mais dificuldade. 80% de 200.000, você tem que sempre lembrar que o D aqui na matemática é sempre multiplicação, certo? E isso é muito utilizado quando se trabalha com a porcentagem. E aí 80% de 200.000, e aí você precisa lembrar da teoria também, que por detrás de qualquer porcentagem existe uma fração. Então, 80% é o mesmo que 80 sobre 100, correto? Vezes 200.000. Então tá aqui. Eu posso simplificar dois zeros com dois zeros. Quando eu faço isso, sobra 80 vezes 2.000, correto? E fazendo esse produto aqui, nós vamos encontrar 160.000. Então, ela tinha 200.000 para poder receber, né? Ela consegue receber 160.000. Só que desse valor, 30% são os honorários. Então, a gente tem que fazer aqui, ó, 30% de 160.000. Então, beleza. 30% é 30 sobre 100 vezes 160.000. Eu vou pegar aqui, vou cortar dois zeros com dois zeros. Nós vamos sobrar com 30 vezes 1.600. Certinho? Fazendo essa conta, nós vamos achar 48.000. 48.000, uma graninha boa, é o que ela vai pagar para o advogado. Só que o problema está perguntando, né, quanto que ela vai receber já tirando essa etapa. Então, você vai ter que fazer uma última conta. 160.000 menos 48.000. Fazendo essa diferença, você vai achar R$ 112.000. Foi o que ela recebeu. Então, ficamos aqui
com a alternativa E, tá certo? Então, uma questão muito bacana de você ir colocando aí as etapas em prática. Vamos para a nossa segunda questão. Paulo vai pagar uma dívida de R$ 3.600, certo? Em atraso, e o valor cobrado de juros será 20% de 80% da dívida, tá? Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar é igual a... Então, né, aqui ainda vamos fazer por etapas. Então, o problema é o seguinte, ele vai pagar 20% de juros, que é 20% em cima de 80% da dívida. Então, vamos calcular aqui, ó, 80% de R$ 3.600. Essa é a conta. 80% é 80 sobre 100 vezes 3.600. Vou cortar aqui 2 zeros. Nós vamos sobrar com 80 vezes 36, correto? Fazendo essa conta, 2.880. Isso aqui equivale a 80% da dívida. E aí nós temos que calcular 20% desse valor. Então aqui, ó, 20% de 2.880. Vamos lá, 20% é 20 sobre 100 vezes 2.880. Vou cortar um zero com esse zero, um zero com esse zero. Vai sobrar 2, que multiplica 288. E essa conta vai dar R$ 576. Então, ó, leia. Paulo vai pagar uma dívida de 3.600 em atraso. E o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar. Então, ele deverá pagar 3.600 mais os juros de 576. Fazendo essa conta, R$ 4.176. Letra B. Tá certo? Então, era a dívida, atrasou, quem nunca atrasou, né? Aí teve um pequeno juros, então o valor final ficou 476. Vamos para a questão de número 3. A questão 3 fala: Paulo gastou 40%, veja, 40% de 60% do valor que recebeu de indenização trabalhista e ainda lhe restou R$ 1.140. Nessas circunstâncias, o valor que Paulo recebeu foi de, né, está entre, então a gente vai começar a pensar aqui como que a gente vai fazer. Aqui a gente já vai fazer a conta direto, ó. Por exemplo, vamos chamar aqui por X, por exemplo, o valor recebido, porque a gente não sabe. Valor recebido. Aí o que acontece, né? Ele gastou, olha só a montagem, 40% de 60% de X, que é o valor que ele recebeu, só que o problema fala que, aí eu vou colocar aqui, ó, mais 1.140, porque é o que sobrou. Somando toda a etapa que ele gastou mais o que sobrou, vai ser igual a X, que é justamente o valor que ele recebeu, tá certo? Então, o que acontece? O esquema aqui vai ser o seguinte, vamos fazer, ó. Tem uma técnica que é o seguinte, 40% de 60%, né? Quando isso aqui acontecer e tiver zero nos dois termos, você pode cortar aqui, ó, um zero com zero, e aí vai sobrar o seguinte, 4 vezes 6, 24% de X, tá? Mas você pode fazer direto. 24% de X mais 1.140 vai ser igual a X. Aí 24% aqui, ó, eu posso pensar em fazer o seguinte, 24, vou fazer por etapas, é 24 sobre 100 vezes X mais 1.140
que vai ser igual a x. Eu poderia simplificar, tirar o mínimo, mas essa aqui eu vou trabalhar na forma decimal. Muita gente trabalha assim. Por exemplo, quando você divide 24 por 100, você vai achar 0,24x mais 1140, e isso é igual a x. Então, eu vou pegar 0,24x e eu vou passar para o outro lado, aí vai subtraindo. Então, você tem aqui, ó, 1140, que é igual a x menos 0,24x. Então, 1140 vai ser igual. Quando você faz essa diferença aqui, nós vamos achar 0,76x. Aí muita gente fala, professor, por que 0,76? Aí você tem que lembrar lá da matemática básica. O valor que acompanha esse x aqui, ó, é 1. Então, você está fazendo essa conta aqui, ó, 1, vou completar com 2 zeros, porque o outro valor tem 2 zeros após a vírgula, 1 menos 0,24. O que a gente faz? Pega um emprestado, fica 10, pega um emprestado, fica 10, aqui ficou 9 e aqui ficou 0. 10 menos 4 aqui é 6, 9 menos 2 é 7, vírgula embaixo de vírgula, 0 menos 0 é 0. Então, tá aqui, ó, 0,76. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o 0,76 e você vai passar dividindo. Então, x é igual a 1.140 dividido por 0,76. Vamos recordar uma coisa. Muita gente não lembra como que você divide número decimal. Eu tenho aqui duas casas após a vírgula. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 100. Quando eu faço isso aqui, a minha vírgula vai andar duas casas para a direita e automaticamente ela vai desaparecer. Só que se eu multiplico por 100 embaixo, eu sou obrigado a multiplicar por 100 em cima. Então, fazendo isso, o que nós vamos encontrar aqui, ó? Em cima basta você acrescentar 2 zeros. Então, você tem 114 mil dividido por, e embaixo você vai ter ali 76, tá certo? Bom, chegamos até aqui. Quando você efetuar essa divisão, você vai achar R$1.500, tá certo? Então, com isso, nós achamos aqui o valor de x, que é justamente o valor recebido. Ele recebeu R$1.500 e esse valor se encontra na alternativa E. Está dentro desse intervalo de 1.450 a 1.550. Então, perceba essa montagem que eu fiz aqui, ó, de uma vez. Tá vendo? Que foi dada no problema. Você vai ver que a banca, na parte de porcentagem, ela faz muito isso, tá certo? Perfeito. Fizemos, então, aqui a questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Vamos ver. A questão de número 4, nós temos o seguinte. Um coordenador verificou que 68% da operação censitária já estava concluída, faltando para completar 4.352 visitas. Desse modo, o total de visitas já concluídas é igual a... Bom, é porcentagem. Então, tudo vai girar em torno de 100%. Se você pegar aqui 100% menos 68%, você vai achar 32%. 32% é o que faltam de visitas, correto? E aí, só que nós temos o seu valor, que é 4.352. Então, a gente vai pôr assim, ó, 32% equivale a 4.352 visitas, certo? Então, 68% é o que já foi visitado, equivale a X, que é justamente a pergunta do problema.
Montamos uma regrinha de 3 simples, multiplica cruzado. Ó, vai ficar 32x, que é igual a 68, que multiplica 4.352. 32x vai ser igual. Efetuando esse produto, você vai achar 299.936. Passo 32 dividindo, 295.936 dividido por 32. Efetuando essa divisão, no caso, você vai achar 9.248 famílias já foram visitadas, tá certo? E aí, pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra A. Gosto bastante da parte de porcentagem da banca. Ela é fácil de interpretação, tá certo? Vamos para a questão de número 5. A questão fala: o valor pago pela diária a 12 recenseadores foi igual a, olha só, 20% de 40% de 22.500. Se cada recenseador recebeu o mesmo valor, então a diária paga a cada um. Né? A gente vai achar o valor pago aos 12. Aí depois a gente tem que dividir por 12. É isso que o problema está falando. Então você tem que fazer isso aqui, ó. 20% de 40% de 22.500. Tá vendo, ó? O valor foi igual a 20% de 40% de 22.500. Aqui acontece o que eu te falei, ó. Tem zero de cá e de lá, eu posso cortar. 2 vezes 4 é 8. Então, 8% de 22.500. Essa fica a conta. 8% é 8 sobre 100 vezes 22.500. Corta 2 zeros com 2 zeros. 8 vezes 225 é o que sobra. Fazendo essa conta, R$ 1.800. Esse é o valor pago pela diária para os 12. Para fazer cada um, 1.800 dividido por 12, você vai achar um valor de R$ 150. Letra D. Tá certo? Perfeito. Então, fizemos aqui a questão de número 5. Vamos para a questão de número 6. Um agente censitário visitou 25% dos locais necessários para completar sua atribuição. Se ainda faltam 5.625 locais, então o total de locais já visitados equivale a, mesma coisa, ó, 100% menos 25%, que ele já visitou. Faltam 75%. Isso é o que falta. Só que aí o problema fala, ele deu o valor do que falta, tá certo? Como ele deu o valor do que falta, ficou o contrário daquela outra questão, certo? Ficou o contrário. Então a gente vai pensar o seguinte, ó. Nós temos o valor do que falta e temos a sua porcentagem. Então, 75% equivale a 5.625, certo? Perfeito. Então, 25% equivale a X. Montamos aqui a regrinha de 3. Então, você faz, multiplicando cruzado, 75x é igual a 25 vezes 5.625. 75x vai ser igual. Fazendo esse produto, 25 vezes 5.625, por exemplo, nós vamos encontrar 140.625, certo? Aí eu vou pegar o 75, vou passar dividindo, 140.625
dividido por 75. Quando eu faço essa divisão, por exemplo, certo? Nós vamos encontrar ali 1875. E aí vamos ficar com a letra B. Então, o total de locais que já foram visitados, peraí, corresponde a 1.875 locais, que é 25%. Tá certo? Perfeito. Fizemos aqui, então, a questão de número 6. Vamos para a questão de número 7. Então, olha só. Dos R$ 8.500 reservados para o pagamento das diárias aos agentes censitários, 30% de 40% são referentes ao pagamento do almoço. Nessas circunstâncias, o valor não gasto com almoço é... Então, nós temos que fazer essa conta aqui, ó. 30% de 40% de R$ 8.500, certo? Ó, mesma situação. Corta o zero de cá com zero. 3 vezes 4 é 12% de 8.500. Então, 12% é 12 sobre 100 vezes 8.500. Vou cortar aqui 2 zeros. Vai sobrar 12 vezes R$ 85. Essa conta vai ser R$ 1.020. Esse valor aqui foi o valor gasto com almoço. O problema está perguntando o valor não gasto. Então, o valor, vamos colocar aqui, ó, o valor não gasto é você pegar 8.500 menos 1.020, correto? É você fazer essa diferença que vai dar R$ 7.480, alternativa A, tá certo? Tem gente que já achou ali, por exemplo, 12%, né? Ao invés de fazer os 12%, pega ali, por exemplo, 88%, que aí já chega no valor, fica a seu critério, tá certo? Fizemos, então, a questão de número 7, vamos para a questão de número 8. A questão 8 fala assim: Ana gastou 40% de 3/4. Olha só, cuidado, hein? Vamos lá. Ó, Ana gastou 40% de 3/4 do salário. E ainda sobrou 1.260. Aí ele quer saber o salário de Ana, tá certo? Então, vamos montar essa equação aqui. Ó, 40% de 3/4 de X. De X. Então, peraí. De X. Eu vou chamar aqui, ó, X vai ser justamente o salário de Ana, certo? X, então, é o salário de Ana. O que acontece? Ó, 40% de 3/4 de X, ela gastou. E sobrou, então aqui, ó, mais o que sobra, 1.260. Essa soma é o próprio salário de Ana. Então, a gente está somando o que ela gastou mais o que sobrou, certo? Então, vamos lá. 40% eu posso fazer assim, ó. 40% é 40 sobre 100 vezes 3/4 vezes o X, mais 1.260, isso é igual a X, tá certo? Vou cortar aqui, ó, um 0 com 0 e o 4 com 4. E aí vai sobrar o seguinte, 3x sobre 10.
certo? Mais 1.260, que é igual a x. Você pode tirar o mínimo dos dois lados, vou fazer isso. Lembrando que quando não tem nada, ó, aqui é 1 e aqui é 1. Então, o mínimo entre 10 e 1, você sabe que é 10, né? Toda vez que você tirar o mínimo múltiplo comum entre o número 1 e o outro valor, a resposta é o outro valor, tá certo? Então, vejamos, ó. Vamos fazer... Muita gente lembra tirar o mínimo, mas muita gente não lembra o próximo passo. Eu vou pegar aqui, ó, 10 dividido por 10. Eu sei que é 1. 1 vezes 3x. Então, aqui vai ficar 3x. Mais 10 dividido por 1 é 10. Vezes 1.260. Então, basta você acrescentar um zero. Vai dar 12.600. Agora você tem 10 dividido por 1 é 10. Vezes x, 10x. Feito essa etapa, o que você vai fazer agora? Você vai cortar aqui, ó, 10 com 10, tá certo? E aí vai pegar o que sobra, só a parte de cima. 3x mais 12.600, que vai ser igual a 10x. Isso é o que sobrou. Passo que tem x para um lado. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, 3x, vou passar para o outro lado. Então, você tem 12.600, que vai ser igual a 10x menos 3x. Logo, 12.600 vai ser igual a 7x. Você vai passar o 7 dividindo. X é igual a 12.600 dividido por 7. Efetuando essa divisão, você vai achar R$1.800. Esse é o valor do salário de Ana. Pelas alternativas, ficamos com a letra D, tá certo? Então, ó, foi a segunda questão que a gente fez nesse formato aqui, né, que a banca fala tantos por cento de tanto do salário, aí a gente tem que pegar essa parte, somar com o que restou com a pessoa e igualar a x, que vai ser a nossa equação toda para achar o salário da pessoa. Então, assim, você vai vendo o formato, tá, da prova, da banca. E vamos avançando. Vamos pegar a questão de número 9. Olha só. Um restaurante aumentou o número de funcionários que antes eram de 80, certo? E agora passou a ser 100, certinho? Assinale a alternativa que apresenta o aumento percentual em relação à quantidade inicial de funcionários. Então, vamos lá. Tinha 80, foi para 100. É referente ao que tinha. Então, você vai fazer aqui, ó, 80 funcionários equivale a 100%. De 80 para 100, aumentou 20. Então, você coloca 20 equivale a x. E aí, você vai ter 80x vai ser igual a 20 vezes 100. 80x vai ser igual. Aqui você vai ter 2.000 multiplicando 20 por 100. Passa o 80 dividindo. 2.000 dividido por 80. X vai ser igual. Corta o zero aqui. Você vai sobrar 200 dividido por 8. E aí, automaticamente, você vai achar que x é 25%. Tá certo? X é igual a 25%. Alternativa correta, letra B. Então, esse foi o aumento, né? Tinha 80 funcionários, foi para 100. Então, em percentual, teve ali um aumento de 25%. Tá certo? E aí nós vamos aqui para a última questão do nosso bloco de porcentagem, tá? Que vai falar assim: em uma agência bancária, o número de funcionários
caiu de, semelhante, 350 para 280, só que agora caiu. Em relação ao número inicial de funcionários, podemos afirmar que houve uma diminuição do número de funcionários e aí estamos em porcentagem. Então, em relação ao número inicial, era 350. 350 equivale a 100%, certo? Logo, o que a gente tem que perceber? De 350 para 280. Caiu 70, não é isso? 70 equivale a X. Montamos aqui a nossa regrinha de 3 básica. Então, você tem 350x, que vai ser igual a 70 vezes o 100. Então, 350x vai ser igual a 70 vezes 100. Nós sabemos que é 7.000. X é igual a 7.000 dividido por 350. Conclusão, quando você faz a divisão, você vai achar 20%. Então, teve uma queda no quadro de funcionários de 20%, alternativa final, letra A. Tá certo? Maravilha. Passamos pelo nosso bloco de porcentagem, que é mais rápido, certo? Que é muito bacana. Você vai ver que tem aulas que são um pouco maiores, aulas que são um pouco menores, mas eu quero sempre fazer por blocos, para não misturar, entendeu? Nossa primeira aula falamos de frações, agora nós falamos de porcentagem, né? Esse é o primeiro caderno. Tem outros cadernos que vai repetir, que vai ter frações, que vai ter porcentagem, entendeu? Mas a ideia é ir misturando, tá? Próxima aula, conjuntos. Aí a aula é um pouco mais extensa, porque conjuntos demora um pouco mais, tá certo? Bom, então, né, eu vou finalizar essa nossa segunda aula banca IBFC. Refaça, sempre falo, refaça, pegue o material, refaça. Dúvida, volte na aula e qualquer coisa, mande mensagem para mim no grupo, tá certo? No mais, até a próxima.